Car Shop TV, eu tô dando início a mais um programa no meio dessas rally. Olha só que legal, vou ficar aqui pertinho dessa Fat Boy e vou falar com você hoje sobre o que a gente preparou para esse super programa. Tô aqui no showroom da WF, nosso parceiro aí, e a gente vai falar sobre dicas especiais hoje para quem vai viajar, porque passou a data de São João, mas os festejos continuam, né? E tem muita gente que se organizou aí na sua vida, na sua família, trabalho, escola das crianças, para poder pegar esse mês de julho, que é mês de férias, e viajar. E tem muita gente que não vê a hora, né, de sair para a estrada. Mas será que seu carro tá em dia? Será que ele tá prontinho para viajar e não vai passar perrengue? Ninguém quer, né? E é isso que a gente vai falar no programa de hoje. Eu vou fazer um checklist com você de dicas especiais para você viajar com total tranquilidade, sabendo que você vai fazer uma boa viagem. Então, vamos junto, que tem assunto importante para você na nossa programação. Convido você a estar com a gente. Você já sabe que todo sábado às 8h10 da manhã aqui no canal 10 na TV Manaíra, a gente tem o nosso programa, o melhor do segmento automotivo da Paraíba para você. E tem QR Code no canto da tela, você aponta a câmera do seu celular, vai lá para o nosso canal oficial do YouTube, canal oficial também da TV Manaíra, e você assiste quantas vezes quiser, quando quiser. Lá no nosso Instagram, que está aqui do outro lado, você entra, segue a gente nas mídias sociais, deixa o seu recado, fala com a gente, vai ser um prazer te responder. Vamos junto? Checklist para viagem, assunto é pauta do programa de hoje, Car Shop TV, melhor do segmento automotivo para você. É isso aí. Gosta de carro? A gente sabe disso, o brasileiro adora carro, né? Pois é. Quem não tem uma história em cima de rodas? E a gente sabe que esse segmento move o mundo, por isso que todo sábado, às 8h10 da manhã, a gente está aqui trazendo o melhor desse contexto aqui no nosso estado da Paraíba, isso mesmo. Seja carro, moto, caminhão, mobilidade, transporte, super prêmio como esse que eu estou agora, a gente traz tudo isso para informar você e você ter também a melhor opção de negócios, isso mesmo. Quer comprar carro, quer negociar? Aqui tem várias opções para você. Então fica com a gente, sábado, 8h10 da manhã, encontro marcado com você, é Car Shop TV. É isso aí. Olha só o tamanho desse estoque aqui na Classe A que está te esperando, super oportunidade para você fazer o melhor negócio, sair com o seu seminovo, e é seminovo de verdade, porque eles buscam carros de total procedência para trazer oportunidade para você. Vamos falar de carrinho custo-benefício, que é um carrinho compacto, mas um carro que anda muito, bacana, diferenciado, economia para você. É esse Palio então, é um Palio Way 2015, também um carro completinho, olha só, pneuzinhos aí praticamente novos, carro com baixa quilometragem, motorização 1.0 flex, esse carro anda muito, super economia para você. Ele tem aí, olha só, essa interna super bacana, sem detalhes, tá? E taxas diferenciadas para fazer financiamento também você encontra aqui. Era 38.990, R$2.000 de bônus para você, 36.990, super oportunidade. Avenida Hilton Souto Maior, 116 aqui no José Américo. A Classe A tem um super estoque renovado e tem esse Palio te esperando. Vem para cá! Sabe por que comprar peças no Baratão das Peças é melhor? Porque tem preço diferenciado. Aliás, cobre oferta, não é assim, Thiago? Isso, traga só saindo pra cá que cobrimos ele garantidamente. E a gente está falando de atendimento com uma equipe especializada e tudo que você precisa, porque eles têm um vasto estoque para poder atender toda a necessidade. Vamos dar endereço para quem quer comprar peça agora? Isso, o Marcial Pinheiro 319, Varadouro. Vem para cá, porque aqui você faz, olha só, a melhor aquisição das peças para cuidar bem do seu carro. É Baratão das Peças, vem! Thiago Veículos, passou o São João, ainda é época de festas, né? E muita gente se preparando para viajar. E uma loja completa, dá uma olhada no tamanho desse estoque. Tem SUV, tem 4x4, tem carro compacto, tem carro grande, tem sedã, olha só, de total qualidade, e a gente está falando do melhor. E tem moto também. Thiago Veículos é o lugar de você fazer o melhor negócio. E olha só, eles aceitam seu usado na troca com uma super avaliação, tem parceria com todos os bancos e fazem aí o financiamento com taxas especiais para aquela parcelinha que cabe no bolso. Então, você chega aqui, facilita a entrada, tudo de bom para você fazer o melhor negócio. Os carros são revisados de total procedência. Dá uma olhada na qualidade do que você tem aqui no estoque. Tem endereço aqui embaixo, a loja funciona das 8 às 5h30 da tarde, todos os dias da semana. E no sábado, nesse sábado, vai até 12h30, 1h da tarde. Tem equipe aqui esperando por você. Vem pra cá, época de férias, é Thiago Veículos, o lugar de você fazer o melhor negócio. Vem! Vai comprar carro em Campina Grande, então tem que vir para Vidal Motors. Islan é o homem bomba! Vamos lá, Islan! Essa EcoSport Freestyle, é isso? É isso mesmo, você quer utilitário, quer um carro mais alto. Não, Islan, tô com um carrinho aqui, quero um carro mais alto. Nós temos opções para você aqui, temos várias EcoSport. Tem bem umas 6 aqui pra você escolher o modelo que você quer. Completíssima, 1.6 com ar-condicionado, direção hidráulica, como já sabe, o preço
57.900, cabe negociação, arraiada de oferta, preço baixo, negociação, vem pra melhor. Olha a interna desse carro, o endereço tá aqui embaixo. Lugar de comprar carro é onde? Vidal Motors. Vem pra cá! Época do ano em que muita gente se organiza para poder viajar. Tô falando de férias, tô falando de férias escolares. Férias muita gente tira, inclusive do trabalho, organiza essa época do ano, porque é São João, porque tem a ver com o mês de julho aí, que a gente está entrando no mês de julho, e tem a ver com uma época especial também, porque muita gente acaba organizando seu calendário para isso. Mas olha só, eu tô aqui dentro da Thiago Veículos, um dos nossos anunciantes aí, e eles têm os carros aqui da loja para venda. E as lojas, elas organizam seus estoques da seguinte forma: pegam o carro, fazem aquela revisão básica no carro. Então, quando você compra o carro, ele já vem revisado, já vem prontinho para você pegar e não tem nenhuma situação, tem a entrega técnica do carro e você sai sem dor de cabeça. Mas quando a gente vai viajar, a gente faz essa revisão também? A gente tem esse mesmo cuidado? Ou simplesmente vai lá, enche o tanque do carro, às vezes nem abastece na cidade, abastece já indo na estrada e vai descobrir que tem problema no carro na hora que está em uso, lá na rodovia? Será que esse é o melhor caminho? Vamos falar sobre isso? Eu quero fazer um checklist com você sobre como é que a gente deve organizar o nosso carro e a nossa vida para poder viajar e ficar tranquilo. Vamos junto que tem bastante coisa legal no programa de hoje. Antuil, para quem vai viajar, a troca de óleo do motor é importante estar de olho? E como é que eu sei quando é que está na hora de trocar o óleo? A troca de óleo é essencial sempre que você for viajar, antes no caso, né? O ideal a troca de óleo é ser feita a cada 10 mil quilômetros ou 6 meses. Como é que você deve fazer essa inspeção? Um carro frio e pela manhã, você puxa a vareta, dá uma verificada no nível. Se você tiver e puder levar numa oficina antes de viajar para alguém verificar para você, é melhor ainda. E a gente está falando de um óleo que normalmente o pessoal leva em conta aquela troca de óleo para 5 mil, para 10 mil. Como é que faz para fazer esse cálculo da maneira certa? O ideal é ir de acordo com o manual do fabricante. Existe fabricante hoje em dia que indica fazer a troca até com 20 mil, porém não é aconselhável pelos mecânicos. O certo é trocar a cada 10 mil, só que você não pode trocar nos 10 mil fechado. Por quê? Se teu carro já rodou 7, 8 mil quilômetros e tu vai fazer uma viagem longa, o ideal é você trocar antes do 10 mil. E o arrefecimento? Água do radiador. Para começar, que não é água, né? Água seria água desmineralizada. Vamos lá. Como é que a gente faz para saber se está em dia e se posso viajar tranquilo? O ideal é você verificar de 15 em 15 dias. Principalmente se for viajar. Em primeiro lugar, você vai ver o nível. Você olha o nível. Se tiver entre o mínimo e o máximo, de preferência no máximo, aí você sabe que não tem vazamento. E você também tem que ficar atento à cor do líquido de arrefecimento. Se ele tiver amarronzado, é porque indica que está na hora de trocar, que seu sistema já está começando a ser contaminado pelo ferrugem. Ou até mesmo se o aditivo tiver um pouco claro, já tem indícios de que o aditivo passou do prazo de troca. E quando a gente faz a troca, a gente sabe que vai lá e escolhe o aditivo. Tem aditivo de cores diferentes, porque cada um tem a sua atuação, a sua química para poder fazer a composição da maneira correta e refrigerar o motor da maneira correta. Tudo isso tem especificação no manual do fabricante. Agora, antes de viajar, o correto é fazer uma revisão e ver se está tudo em dia, não é assim? O correto é fazer a revisão antes de viajar. E lembrando, nunca troque o aditivo do seu carro de cor. Se ele for verde, ele tem que permanecer sendo verde. Se o profissional que está tratando do seu carro está lhe aconselhando a mudar de cor porque ele só tem aquela cor, procure outro lugar ou procure outro produto. Outra coisa, não é bom botar aditivo de toda marca, porque existe marca que vai prejudicar o seu sistema no lugar de ajudar. E é claro que temos o problema das pastilhas de freio, porque muita gente quando vai viajar não tem esse cuidado de verificar como é que está o estado das pastilhas de freio. Primeiro é o seguinte, um leigo, ele consegue ele mesmo detectar no carro ou é melhor levar numa oficina? O ideal é levar numa oficina. Porque sem tirar a roda você não consegue ter 100% de certeza do nível que está o desgaste da pastilha. Outro ponto importante, geralmente quando a gente para no posto para abastecer, os frentistas ele olham o nível de óleo e dizem que está baixo ou que está alto, mas é sempre importante nunca completar o nível do óleo de freio. Por quê?
O óleo de freio ele serve como indicativo para o desgaste das pastilhas. Quando ele chegar no nível mínimo, aí você tem que parar na oficina e verificar o seu sistema de freio. Olha só que dica importante o Vantuil tá dando aqui pra gente. Quer dizer, o que as pessoas fazem? Vai na oficina ou vai no posto de gasolina, verifica que tá baixo o nível lá no reservatório, pega o fluido de freio, às vezes erra porque tem DOT 1, DOT 2, DOT 3, então tem os tipos de fluido específicos, vão lá e simplesmente completam esse fluido. Na verdade, quando faz isso, tá prejudicando uma avaliação técnica, porque se tá baixo, é indício de que ou a pastilha tá gasta ou tem algum vazamento. Não completem óleo de freio. O ideal, quando seu óleo de freio baixar, é você levar numa oficina e mandar verificar o seu sistema de freio. Super importante. Obrigado, Vantuil. Muito obrigado a vocês. Isso aí. Dá uma olhada. Vamos falar de pneu? Olha só como é importante a gente estar prontinho para poder sair para viajar. E olha só, para falar de pneus, eu tô aqui com o Pedro da Muniz Auto Center e a gente sabe que a gente que usa carro esquece de fazer rodízio, esquece de deixar o pneu sempre calibrado e aí, consequentemente, o desgaste não fica sendo da maneira correta, né? Exato. Antes de viajar, tem que aprender a olhar tudo isso? O correto o pessoal geralmente olha só o lado de fora do pneu, o certo é estar esterçando a roda dianteira, olhar por dentro, ver se não está tendo desgaste irregular, alinhar, balancear, cada 5.000 km, fazer o rodízio dos pneus sempre, conferir sempre a parte ali do alinhamento e balanceamento, que é o principal, vai dar vida útil dos pneus, conferir o TWI, que é aquela marquinha, o risquinho no meio do pneu. Se chegar nessa marca, é obrigatório trocar. Olha só, você tá vendo as imagens aí, esse aí então é o TWI, e a gente tá falando, claro, de um comportamento de quem é dono de carro e quem é cuidadoso, e muita gente acaba sendo correria do dia a dia, não vou nem falar que é desleixado, acaba ficando no esquecimento. Diz pra mim uma coisa importante, a cambagem é que faz o controle da inclinação da roda. Se tiver com o carro com uma cambagem errada, ele vai gastar de forma irregular. Às vezes tá gasto por dentro e parece que tá bom do lado de fora, né? Assim? Exatamente. Parte de geometria, que é a estrutura do carro, as cambagens estiver trabalhando realmente negativa, pode desgastar os pneus por dentro, ou caso tenha algum tipo de folga na suspensão ou direção do carro, também pode afetar a vida útil dos pneus novos. E fala uma coisa importante, que muita gente acaba não prestando atenção. O pneu, ele tem garantia, na verdade, ele tem uma vida útil de 5 anos, inclusive por lei não pode rodar com o carro depois que ele está passando essa data então de 5 anos. É assim que funciona? Exatamente. Por via de lei, o pneu ele tem garantia de 5 anos e a data de validade dele máxima é 5 anos a partir da data de fabricação, que é o que a gente chama do TWI lá do pneu. Então ele deu 5 anos, é obrigatório por lei trocar, mesmo até o pneu do step. Se o pneu tiver com mais de 5 anos, precisa ser trocado, porque ele não pode rodar. Então é muito fácil, né? Se seu carro tem mais de 5 anos, já tá na hora de você passar em alguém especialista aí para poder verificar tudo isso. Inclusive aqui é uma oficina que a gente super indica. Vamos falar de uma outra coisa importante? Olhar o step. O step ele precisa estar calibrado e precisa estar em dia, quer dizer, precisa ser feito antes de viajar, antes de pegar a estrada, uma avaliação. Porque senão, chega lá na estrada e aí pronto, tem que trocar o pneu. Imagina tirar toda a bagagem lá no acostamento, super incômodo isso. Exato. Tem que ser feita essa avaliação então do step? Tem sim, é muito importante. Na estrada, infelizmente, a gente consta com muitos buracos, né, muitas imperfeições que podem dar defeito, pode estragar os pneus do carro. E se caso a gente necessitar do step e ele não tiver em dia, infelizmente a gente fica na mão e às vezes acaba gastando um valor altíssimo aí num guincho para poder levar o carro, porque sem step não tem como rodar. Super importante também dar uma última dica, que é a seguinte: pneu ele tem uma medida orientada pelo fabricante. Exato. Às vezes alguém pode trocar, botar uma medida um pouquinho maior, um pouco menor, por causa do tipo de roda, ou trocou a roda, mas tem que seguir uma orientação técnica, não é assim? Porque senão pode ser que esse pneu tenha um desgaste acima do normal, né? Exatamente. Alguns carros aceitam essa troca, alguns até de fábrica saem com mais de uma medida diferente no carro. Porém, é sempre bom checar no manual do veículo quais são as medidas que é aceitável pelo fabricante em estar montando ali. Uma medida irregular no veículo pode afetar, dependendo do ano e modelo do veículo, até a garantia do veículo, da caixa de direção, porque vai afetar toda a parte de suspensão e direção do carro. Super importante isso, tá vendo? É dica sobre pneu para você sair tranquilo para viagem. Obrigado, Pedro. Eu que agradeço vocês aí. Isso aí, tamo junto. Tá vendo que a gente tá falando de dica especial para você que vai pegar a estrada. Tem mais. Gosta de carro? A gente sabe disso. O brasileiro adora carro, né? Pois é. Quem não tem uma história em cima de rodas? E a gente sabe que esse segmento move o mundo, por isso que todo sábado, às 8h10 da manhã, a gente está aqui trazendo o melhor desse contexto aqui no nosso estado da Paraíba. Isso mesmo.
Seja carro, moto, caminhão, mobilidade, transporte, super prêmio como esse que eu estou agora, a gente traz tudo isso para informar você e você ter também a melhor opção de negócios. Isso mesmo, quer comprar carro, quer negociar? Aqui tem várias opções para você. Então fica com a gente. Sábado, 8h10 da manhã, encontro marcado com você é Car Shop TV. É isso aí. Olha só o tamanho desse estoque aqui na Classe A que está te esperando, super oportunidade para você fazer o melhor negócio, sair com o seu seminovo, e é seminovo de verdade, porque eles buscam carros de total procedência para trazer oportunidade para você. Vamos falar de carrinho custo-benefício, que é um carrinho compacto, mas um carro que anda muito, bacana, diferenciado, economia para você. É esse Palio então, é um Palio Way 2015, também um carro completinho, olha só, pneuzinhos aí praticamente novos, carro com baixa quilometragem, motorização 1.0 flex, esse carro anda muito, super economia para você. Ele tem aí, olha só, essa interna super bacana, sem detalhes, tá? E taxas diferenciadas para fazer financiamento também você encontra aqui. Era 38.990, R$2.000 de bônus para você, 36.990, super oportunidade. Avenida Hilton Souto Maior, 116 aqui no José Américo. A Classe A tem um super estoque renovado e tem esse Palio te esperando. Vem para cá! Sabe por que comprar peças no Baratão das Peças é melhor? Porque tem preço diferenciado. Aliás, cobre oferta, não é assim, Thiago? Isso, traga só saindo pra cá que cobrimos ele garantidamente. E a gente está falando de atendimento com uma equipe especializada e tudo que você precisa, porque eles têm um vasto estoque para poder atender toda a necessidade. Vamos dar endereço para quem quer comprar peça agora? Isso, Rua Marcial Pinheiro, 319, Varadouro. Vem para cá, porque aqui você faz, olha só, a melhor aquisição das peças para cuidar bem do seu carro. É Baratão das Peças, vem! Thiago Veículos, passou o São João, ainda é época de festas, né? E muita gente se preparando para viajar. E uma loja completa, dá uma olhada no tamanho desse estoque. Tem SUV, tem 4x4, tem carro compacto, tem carro grande, tem sedã, olha só, de total qualidade, e a gente está falando do melhor. E tem moto também. Thiago Veículos é o lugar de você fazer o melhor negócio. E olha só, eles aceitam seu usado na troca com uma super avaliação, tem parceria com todos os bancos e fazem aí o financiamento com taxas especiais para aquela parcelinha que cabe no bolso. Então, você chega aqui, facilita a entrada, tudo de bom para você fazer o melhor negócio. Os carros são revisados de total procedência. Dá uma olhada na qualidade do que você tem aqui no estoque. Tem endereço aqui embaixo, a loja funciona das 8 às 5h30 da tarde, todos os dias da semana. E no sábado, nesse sábado, vai até 12h30, 1h da tarde. Tem equipe aqui esperando por você. Vem pra cá, época de férias, é Thiago Veículos, o lugar de você fazer o melhor negócio. Vem! E outra dica super importante é sobre bateria. Tô aqui com o Nildo, que é especialista, e ele tá aqui já com o aparelho medindo a bateria do carro. Fala pra mim, Nildo, como é que eu sei se minha bateria tá em dia e se eu posso viajar tranquilo? Dá pra saber isso em casa? Como é que funciona? Não, em casa não dá para saber. Nós só conseguimos avaliar uma bateria através do teste. Que no teste nós conseguimos ver a data de fabricação, aí isso baseado no tempo médio de vida útil, a gente consegue avaliar para o cliente se ela tem condição ainda de funcionar ou não. E dá indícios, quando a bateria ela já não está mais da medida certa, a carga é certa, dá para saber no próprio uso ou não? Só se eu levar no técnico, como é que funciona? Depende tem casos em que apresenta algumas falhas, né? Aí, baseado em algumas outras baterias, a gente consegue, alguns motoristas que têm uma certa experiência, eles percebem que não está normal, mas o mais correto é através do teste. Então vamos lá, vamos fazer de uma forma bem simples para todo mundo entender. Tô com o carro no meu uso do dia a dia dentro da cidade, indo para o trabalho, indo para a escola, o carro fazendo pegar toda hora. Se eu tô sentindo que o motor já tá ficando mais pesado, eu tô sentindo que meus faróis já não tem a mesma força, quando eu estaciono na garagem de casa, o farol já não tem aquela incandescência, aquele brilho todo, pode ser um indício de que a bateria não tá correta, não é assim? Isso. Aí se ele apresentar esses sinais, o correto seria você se dirigir a um ponto de venda de baterias, né? Onde nós temos os testes apropriados, para assim fazermos uma análise. Porque, como você falou, pode ser o motor de partida, pode ser o próprio alternador ou até mesmo a bateria.
mas só através do teste é que a gente vai definir qual é o problema, que nós podemos indicar qual o problema realmente está acontecendo. E vamos dar uma dica importante, a bateria na verdade é um acumulador de carga, né? A função dela é guardar a energia que o alternador ele está jogando, novamente conforme o uso do carro ele vai jogando para dentro da bateria. Ele tem que acumular. Se essa bateria ela tiver muitos equipamentos, que muita gente faz aquela instalação de som mais potente e vai botando alto-falante, vai botando um monte de coisa, módulo, isso tudo consome a bateria, não é assim? O alternador ele é responsável para suprir todos esses elementos, né? Acessórios que o carro tem. Agora, como você falou, no caso da pessoa adicionar algo que não vem original, aí é preciso ver se realmente ele vai suportar esses componentes. Sim. Porque a bateria em si, ela não suporta, né? Ela precisa ser alimentada através do alternador. Super importante. Se a amperagem desses componentes ultrapassar a amperagem que o alternador fornece, isso vai gerar uma descarga na bateria. E já dá uma dica importante que muita gente não sabe. Esse meu carro, por exemplo, ele tem o start-stop, que é aquele efeito que você para o carro no semáforo, ele desliga. Aí você solta o pedal do freio, ele liga novamente sozinho. Essas muitas partidas, ela exige mais da bateria. Por isso, a bateria é uma bateria especial, não é assim? Isso, é verdade. Para esses carros com esse sistema aí mais moderno, né? Ela tem que ser uma bateria com a tecnologia EFB ou AGM. Essa linha nacional que vem com essa tecnologia de start-stop, aí é aplicado a bateria EFB, com a tecnologia EFB. Já a linha importada, como BMW, Volvo, entre outros, tem que ser a AGM. E já vem especificado na própria bateria, porque no caso de você instalar uma bateria que não é compatível com o sistema do carro, isso vai gerar problemas. E são vários que podem acontecer e pode causar até acidente. Olha só a preocupação. Por isso estou falando com o Nildo, que é especialista. Obrigado pelas informações. Por nada, fica à Isso vontade. aí. Acho que a gente está falando que o especialista é a melhor coisa, né? Se alguém precisar de fazer o teste, pode vir em qualquer uma das BAT Centers que a gente estamos à disposição para fazer o teste sem compromisso. Super legal. Tá vendo? Super importante. Então tá ligado em bateria para a gente poder fazer uma viagem tranquila. Vamos falar mais? Tem mais dica para você e tem mais informação na hora de viajar. Viu como é importante? Outro detalhe também que deve ficar de olho, quem olhou a bateria do carro, é saber se esse carro tá com a parte de iluminação também todinha organizada, para poder não ir para a estrada e perceber depois que escurece que o farol não está funcionando, que o pisca, que a lanterna, aliás, isso dá multa, hein? Super importante perceber, prestar atenção em tudo isso, e é isso que a gente está trazendo na matéria de hoje. Vai viajar, a gente quer que você tenha uma viagem tranquila. Outra dica importante é você olhar primeiro a sua rota, qual é a estrada que você vai pegar, fazer um cálculo da viagem antes. Não sei se você vai fazer uma viagem mais longa, mas se for fazer, precisa calcular onde é que você vai parar para reabastecer o carro, onde vai parar para descansar, porque dependendo do trecho você vai ter que parar no meio do caminho. Tem gente que consegue viajar e dirigir o dia inteiro, andar o dia inteiro com o carro, 8, 10 horas dirigindo. Mas muita gente, aliás, é aconselhável que você pare com menos tempo. Então, viajou 500, 600 quilômetros, precisa dar uma parada, precisa dar uma descansada. Se o seu carro for elétrico, principalmente, precisa ser feito um cálculo direitinho e saber onde é que estão os postos de abastecimento. Senão já pensou você ficar com pane seca no carro elétrico? Olha só, pode acontecer sim de você ficar sem aí a voltagem nas baterias suficiente para poder continuar dirigindo. Então é super importante estar ligado em tudo isso. Outra dica, uma última que eu quero dar, é você também calcular o seu horário de sair do melhor horário, porque vai ter trânsito. Se é um feriadão, a gente sabe que antes e depois tem a chegada das pessoas naquela localidade. A gente está numa região aqui de praia, onde eu estou gravando agora, a gente está em João Pessoa. Então imagina que vem gente no começo do final de semana, no começo do feriado, e volta para casa no final do feriado. Então vai ter contingente, vai ter gente na estrada, vai ter excesso de veículos, consequentemente mais trânsito e uma viagem mais cansativa e mais desgastante. Então precisa estar de olho em tudo isso para poder sair e fazer essa viagem tranquila. Dica final para você, bônus, hein? Cuidado também com a quantidade de bagagens. Muita gente não sabe, mas esses carros que eles têm, olha só, essa mala grande aqui na parte traseira, quando a pessoa ela coloca a mala acima do nível dos bancos e tampa essa região, que é a região do espelho, isso pode inclusive acarretar em multa. Pois é, muita gente nem sabe disso e é super importante estar ligado na quantidade de bagagem suficiente. Não tem o porta-mala suficiente para carregar tudo que você tem que levar, dá inclusive para alugar aqueles bagageiros de teto. Se o seu carro tiver rack com travessa, dá para colocar aquele bagageiro de teto e você coloca um adicional. Dá inclusive para o carro que tem engate alugar uma carretinha, mas isso é dica para uma outra matéria. Boa viagem, curta o seu
momento especial de viajar de férias aí com a família, curta bastante e que você tenha muito sucesso. É isso, é dica do Car Shop TV para você que vai viajar. Cuida de tudo isso, documentação e dia, você também disposto, durma bem e faça uma boa viagem. Isso aí, até mais. Gosta de carro? A gente sabe disso, o brasileiro adora carro, né? Pois é, quem não tem uma história em cima de rodas? E a gente sabe que esse segmento move o mundo, por isso que todo sábado, às 8h10 da manhã, a gente está aqui trazendo o melhor desse contexto aqui no nosso estado da Paraíba, isso mesmo. Seja carro, moto, caminhão, mobilidade, transporte, super prêmio como esse que eu estou agora, a gente traz tudo isso para informar você e você ter também a melhor opção de negócios, isso mesmo, quer comprar carro, quer negociar, aqui tem várias opções para você. Então fica com a gente, sábado, 8h10 da manhã, encontro marcado com você, é Car Shop TV, é isso aí. É isso, terminando mais um programa falando de dicas especiais para quem vai viajar. Pegou a dica? Ficou ligado nas informações? Não assistiu tudo porque chegou agora? Tem QR Code no canto da tela. Você vai lá para o nosso canal oficial do YouTube e assiste quantas vezes quiser. Segue a gente nas mídias sociais porque toda semana a gente traz conteúdo novo para você. Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência. Todo sábado às 8h10 da manhã a gente tem Car Shop TV, que é o melhor do segmento automotivo para você aqui no canal 10, na TV Norte. Segue com a gente durante a semana também, fica ligado porque tem informação lá e a gente já está preparando o programa para a semana que vem. É isso, é mês de julho chegando e a gente trazendo toda a informação aí do segmento automotivo que a gente gosta tanto. Dia de falar sobre navegação em baixa temporada. Será que essa é uma época boa para navegar? A água não tá tão bonita quanto na alta temporada, na época do verão, que tem aquela água verdinha, cristalina, transparente. Talvez você não veja a quantidade de embarcações navegando e muita gente fala que nós estamos no inverno, no frio. Mas será que é frio? No programa de hoje a gente vai falar sobre isso, o Car Shop TV traz informação sobre o segmento náutico e a gente vai conversar um pouquinho sobre como é fazer navegação, aluguel principalmente de embarcações para quem quer curtir, olha só, ano inteiro, inclusive agora na baixa temporada. Car Shop TV, você já sabe, vai ao ar todo sábado às 8h30 da manhã aqui no canal 10 na TV Norte e você é muito bem-vindo para estar com a gente no programa de hoje. A gente está trazendo informação bem bacana, a gente tem também o Car Shop TV Mulher, olha só, um bloco especial que a gente criou para falar com o público feminino, porque a gente sabe que tem uma grande maioria de público masculino que gosta da navegação, mas mulher gosta disso aqui também, não vai gostar? Olha que cenário maravilhoso, olha que local lindo que a gente tá, e eu quero conversar com você sobre isso. Você já sabe, toda semana nós estamos aqui e tem também o QR Code no canto da tela, você vai para o nosso canal oficial do YouTube, tem o nosso Instagram, segue a gente nas mídias sociais, mas fica com a gente hoje porque tem bastante conteúdo. Dia de falar de navegação em baixa temporada, é isso, é Car Shop TV. Multilux Cotas Náuticas, a hora é agora, baixa temporada, chegou a hora de você adquirir a sua embarcação de forma inteligente, através do sistema de cotas. Vamos falar de jet ski? Multilux tem modelos da Seadu e tem esse lançamento Yamaha, é um GP 1900 HO, esse super jet nessas cores diferenciadas da linha 2025 zerinho, né? E grupos de apenas 4 cotistas, isso mesmo, eu tô falando um jet ski com painel digital, som prêmio, escada de reembarque completinho, 3 lugares, super conforto, anda muito. E eu tô falando de oportunidade para você, R$20 mil de entrada e o restante em 6 parcelas iguais, olha só, sem juros, no boleto de 4.750. Vem navegar, é Multilux Cotas Náuticas, vem! Navegação em baixa temporada. Essa época do ano acabou de passar São João, a gente está na semaninha aí, logo depois do feriado de São João, não sei quando é que você está vendo esse programa, está assistindo aí, talvez você esteja assistindo pelo nosso canal do YouTube, talvez você esteja, e tomara que esteja acompanhando o nosso programa também na TV aberta, e a gente traz toda semana esse conteúdo, e a gente sempre faz a nossa matéria principal trazendo dicas especiais
para quem tem necessidade da informação ou para quem precisa da informação para o dia a dia na navegação. E é isso que a gente gosta de trazer. E hoje eu não podia falar de uma maneira diferente. A gente está começando a transformar o Mar Shop TV naquele programa Quintal de Casa que eu já estou anunciando há alguns dias. E a gente está aqui no nosso quintal de casa, a gente está aqui no Jacaré nesse momento, aqui com a lancha cedida pelo pessoal da Monteiro, que faz aí as navegações. E a gente veio para cá mostrar um pouquinho de tudo isso que tem aqui na nossa realidade. E por que eu parei para mostrar isso? Porque passou São João, tá todo mundo com a cabeça ainda nessa semaninha que é meio morta, meio parada aqui na nossa região, porque tá todo mundo com a cabeça no São João, fazendo feriadão, né? Esticando a semana inteira, porque o feriado acabou aí na terça-feira, quarta, quinta e sexta, e pronto, já é final de semana de novo. E continua o São João lá em Campina Grande, maior São João do mundo aqui na Paraíba, e toda essa movimentação. Só que muita gente não para pensar sobre como é legal a gente ter essa condição especial de navegação aqui na nossa região também. Muita gente pensa que nessa época do ano, por ser baixa temporada, não dá certo, não tem como fazer a navegação, aproveitar esse contexto. E na verdade tem sim, e é isso que eu quero trazer, essa informação que eu quero conversar com você, na verdade, no programa de hoje. Olha só que tranquilidade. Então já começo dizendo o seguinte: a gente não tem talvez aquele mar verdinho, aquela água transparente, como eu falei na abertura do programa. A gente não tem aquele cenário tão bonito, tão brilhoso, né, como é na alta temporada, no nosso alto verão, porque a água muda, né? A água fica mais mexida, o mar fica mais mexido, esse tom mais escuro da água, a correnteza muda, o formato da água muda, tudo é diferente. Mas a gente sabe que aqui, muita gente ouve falar, eu sou de fora, não sou da Paraíba, e muita gente fala que aqui nós estamos no inverno, estamos na época do frio, e não tem frio, né? A gente tem uma temporada boa, a gente está aí na cerca de 29, 28, 29 graus todos os dias. Nós estamos numa região que tem pouca incidência de vento, nós temos as chuvas, mas nós temos uma característica muito bacana aqui, porque as chuvas são normalmente muito passageiras. É difícil você pegar um dia inteiro de chuva aqui na Paraíba, aqui em João Pessoa, Cabedelo. Dificilmente você tem essa realidade. E quando a gente fala de navegação, o que importa? Quando a gente sai para navegar, a gente está de olho em tábua de marés para saber se a correnteza, se ela está enchente, se ela está vazante, como é que está esse fluxo da água, para saber posicionar aí onde vai ser feito o roteiro, né? Se vai para areia vermelha, se a maré está baixa da areia vermelha, os bancos de areia, né? Areia vermelha, na verdade, é uma ilha que ela fica submersa, é um banco de areia grande, e aí quando a maré baixa, finalmente aparece, aflora essa parte de areia, essa parte seca, e as embarcações param lá. Estou falando de jet ski, estou falando de lancha, e vai um contexto para lá, né? Porque tem os barcos que dão apoio, então o pessoal quer assar uma carne no barco, fazer um churrasco, o pessoal vai com jet ski, quer lá fazer essa integração com as pessoas, com os amigos, então curtir isso é algo muito bacana. Dá uma olhada, tem passeio aqui atrás, a gente está falando disso e olha só, esse é o momento que é super legal você parar para pensar o seguinte: e aí, dá pra gente curtir? Dá para passear? Dá para aproveitar isso tudo na baixa temporada? Claro que dá, com uma vantagem: se você for na alta temporada lá para Areia Vermelha, por exemplo, você vai ter um contingente de embarcações gigantesco, você vai ter muitas embarcações fundeadas, essas embarcações, e acaba por causa da mudança de correnteza, por causa do fluxo da maré, por causa do aumento ou descida repentina da maré, e imediatamente a gente vai ter que reposicionar esses barcos e vai ter pouco espaço. Então esse contingente em excesso acaba não sendo tão fácil, né, aproveitar tudo que a gente tem para aproveitar lá. E quando a gente fala de baixa temporada, olha só a diferença, a gente tem muito menos barcos em navegação. E essas embarcações, elas têm a mesma condição também, porque a gente está falando de água quente, a gente está falando de ter o cenário, né, paradisíaco da mesma forma, não é diferente a tonalidade da água, mas a gente está falando de água muito tranquila, tanto para nadar, para banho, quanto para navegação, então super legal dar essa dica. Outra coisa importante que eu quero citar é o seguinte: quando a gente fala de navegação, a gente fala de roteiro. E aqui a gente tem um roteiro que é meio, já está na cabeça das pessoas, né? O que a pessoa vai fazer? Ela vai pegar a sua embarcação, ela vai para a Areia Vermelha, se a maré estiver baixa, vai poder aproveitar isso lá. E aí finalmente o passeio com os amigos, vai juntar os amigos, vai para lá, seja com jet, seja com as embarcações miúdas, né, as lanchas menores, toda uma lancha aqui para 7 pessoas, 7 mais 1, né, 7 pessoas mais o marinheiro. Então a gente tem aqui um grupo que pode, parecido com essa lancha que a gente acabou de mostrar aí, tem um grupo que pode juntar amigos e tal, e vamos fazer o passeio numa embarcação só.
Quer ir com vários jets? 2, 3, 4 jets, também dá passeio lá. Então é possível fazer esse passeio lá nessa temporada, sim, com super tranquilidade. Quero fazer um outro passeio, quero pôr do sol no Jacaré. Todos os dias, Bolero de Ravel é super conhecido aí no mundo inteiro, e aqui no Brasil é referência, Guinness Book, né? Mais de 9.000 vezes já foi tocado o Bolero de Ravel ao pôr do sol pelo Jurandir dos Sax, e isso acontece aqui como uma tradição. Então, toda semana, todos os dias, a gente tem turistas visitando a região e assistindo esse espetáculo. Olha só que diferenciado. E muita gente acha que não, é só na alta temporada. Claro que não, é ano inteiro. Olha só que bacana. Outra coisa, as outras localidades aqui, estou falando da prainha, estou falando de outros pontos que tem aqui, tem restaurantes na beira d'água, também eles funcionam, não com a mesma intensidade, né, não com o mesmo volume de pessoas indo apreciar, indo utilizar os serviços, mas a gente sabe que tem grande número de pessoas, de navegadores que vão para lá nessas ocasiões, e muita gente, olha só, a gente está numa realidade aqui que muita gente nem sabe que isso acontece. As pessoas, elas trabalham e de repente tem gente que manda baixar o jet na hora do almoço e vem dar uma volta, vem relaxar um pouquinho para depois na parte da tarde voltar a trabalhar. Você sabia que muita gente faz isso? E quando chega final de semana, as marinas normalmente elas não funcionam na segunda-feira. E durante a semana, de terça a domingo, esses horários eles são alternados. Então só não acontece descida de barco ou saída de barco das marinas, dos piers, quando está chovendo muito. Agora, se não estiver chovendo, se não for um horário que calhou de acontecer essa chuva aí justamente no horário da saída, normalmente a gente tem barcos saindo, barcos chegando o tempo todo. Isso é retrato então dessa condição especial de navegação que as pessoas têm aqui. Enfim, o que a gente convidou você, na verdade, a gente preparou e a gente convidou você para mostrar. Está acontecendo um movimento muito bacana aqui na nossa região, está sendo construída a ponte, a gente deve falar já na próxima semana ou daqui mais algumas semanas a gente vai estar mostrando um pouquinho disso, como é que vai ser o acesso dessa ponte, é nosso quintal de casa, né? E a gente vai mostrar como é que é esse acesso, vai mudar o fluxo dos caminhões pesados, caminhões principalmente de combustível, que trafegam, que andam aí na nossa rodovia, eles vão mudar esse fluxo, saindo agora por Lucene, não saindo pela BR, atravessando João Pessoa, saindo de Cabedelo, aqui da região do Porto, e indo na direção, atravessando por dentro de João Pessoa. Isso vai mudar o fluxo de veículos, consequentemente a gente vai ter uma maior circulação de veículos menores, e aí veículos de passageiros, e os turistas, claro, utilizam essa rota, fazendo esse trânsito então nessa região. Já existe um indício de começar a ser desenvolvido o projeto para hotelaria. Nós vamos ter redes de hotéis se estabelecendo na nossa região aqui em Cabedelo. Olha só que bacana, eu estou dando um spoilerzinho ali porque a gente vai trazer matéria especial sobre isso. Ainda esse ano a gente tem nosso primeiro navio de cruzeiro que vai atracar no nosso porto. O porto acabou de passar por uma grande revitalização, na verdade ele foi remontada a sua estrutura, foi tratado o canal de maneira que ele foi dragado e está sendo feito inclusive nesse momento um outro processo, um outro projeto de dragagem para aumentar ainda mais a profundidade desse canal para que os barcos, os grandes barcos possam fazer a sua rotação. Imagina que o barco ele entra e depois ele não pode sair de marcha ré, vamos falar assim para você entender do que eu estou falando. Esse barco precisa girar com os rebocadores e esse movimento ele precisa de um alargamento e de uma profundidade do canal. Então a gente já fez matéria cobrindo sobre isso e está acontecendo o projeto nesse momento. E por que eu estou dizendo isso? Porque a gente vai ter muito mais fluxo de empresas parceiras, empresas que são de fora do Brasil, como essa empresa aí de turismo internacional através desse navio de cruzeiro, que já fez o projeto e estão vindo para cá conhecer a Paraíba. E eles estão vindo, olha só, antes do início da alta temporada, eles estão vindo no finzinho da baixa temporada. E por que eu estou dizendo isso? Porque se tem gente lá fora que está enxergando o potencial turístico, mesmo em baixa temporada da nossa região, por que nós não podemos ter também interesse, nós que somos daqui da região, em aproveitar tudo isso? Então essa é a super dica que a gente está dando hoje. Outra coisa importante que eu quero dizer: com esse aumento do porto vai ter um fluxo maior de mercadorias e nós vamos ter um crescimento do comércio, nós vamos ter um crescimento do volume de negócios. Nós estamos tendo uma grande explosão no desenvolvimento aí da construção civil, muitas empresas, muitas construtoras, muitos empreendimentos imobiliários estão sendo desenvolvidos aqui na nossa região e isso vai representar um grande aumento de público.
E se a gente sai por aí agora para perguntar, a gente vai perceber, é fácil detectar isso. No prédio onde eu moro, estão chegando muitas famílias que estão lá da região sul do Brasil, região sudeste, estão vindo para cá. Muita gente de fora está vindo morar na nossa região. Por que isso está acontecendo? Por causa desse atrativo de ano inteiro. Ninguém vai vir para cá para morar sabendo que tem 2, 3 meses de alta temporada e pronto. Depois só daqui a 6 meses, só daqui a 7, 8 meses que eu vou conseguir aproveitar a alta temporada de novo. Então, agora como é que faz? Os atrativos da cidade, eles não são tão amplos assim. Na verdade, a grande sacada, a expectativa, né, de quem vem de fora é justamente essa qualidade de vida que a gente tem aqui para poder aproveitar isso tudo, e é ano inteiro sim. Então, a minha fala do Mar Shop TV é para você entender tudo isso, e a gente está te convidando a aproveitar tudo isso. Então, se você está aí se organizando para aproveitar a baixa temporada, indo só para as regiões da Circuito do Frio, olha só, Rota do Frio, por incrível que pareça, tem isso aqui na Paraíba sim, embora Nordeste, embora muito quente, mas tem essas outras regiões, São João e todos os festejos que a gente tem agora no mês de junho, invadindo o mês de julho, inclusive. Mês de julho é mês de férias, mas dá para vir para cá e aproveitar tudo isso, porque aqui é a terra onde o sol nasce primeiro e a gente tem esse sol maravilhoso o ano inteiro. É isso, é dica do Mar Shop TV para você. Dá para navegar na baixa temporada sim, e você vai, olha só, aproveitar tudo isso que eu estou podendo aproveitar agora. É Mar Shop TV trazendo essa super informação para você. Boatlux Cotas Náuticas, olha só onde eu tô aqui no Jacaré, aliás, pôr do sol do Jacaré, famoso aí no mundo inteiro, pois é, e a gente tá aqui apresentando, olha só, essa super embarcação da Boatlux. Eu tô numa top line, uma lancha de 27,5 pés, cabinada, com banheiro, com chuveirinho, inclusive chuveirinho, pia no deck. A gente tá falando de uma lancha completa, com som premium, churrasqueira, prontinha para você navegar. Eu tô aqui no Solário, e olha só que conforto, que luxo, você pode aproveitar, você e sua família. Pois é, e de forma ilimitada através do aplicativo da Boatlux. Super inteligente porque a ociosidade é compartilhada, a despesa é compartilhada e cabe no bolso. Quer ver só? Você dá uma entrada de R$30 mil e paga 10 parcelas iguais, sem juros, de R$8.200, isso mesmo, e já desfruta a partir desse verão. E o melhor, no serviço já consta marinheiro, já tem tudo pronto, a lancha está pronta, abastecido para você navegar, isso mesmo. Boatlux Cotas Náuticas. Tem QR Code aqui embaixo, entre em contato agora, porque chegou a hora de você desfrutar de tudo isso, desfrutar do seu verão. Vem pra cá. É M de Mar Shop, é M de mulher. No programa passado nós falamos sobre cuidados com os acessórios. Nós falamos com a Tatiana, ela é especialista em semijoias, principalmente de pedras naturais. E hoje nós vamos falar de um outro acessório importantíssimo no mundo náutico, os biquínis e os maiôs, sobre os cuidados com essas peças tão importantes para a gente usar nesse mundo, não é mesmo? Oi, Daiane, é um prazer estar aqui mais uma vez no Mar Shop Mulher e vamos sim falar tanto o que pode acontecer, né, para gerar esse desgaste nessas peças, como a gente pode evitar também e prolongar a vida útil do nosso biquíni maiô. A impressão que dá é que os biquínis e os maiôs, eles perdem aquela característica de peça nova rapidamente. O tecido perde o brilho, perde a elasticidade. É verdade isso, Joana? Como que isso pode acontecer? Então vamos lá, Daiane. Além, claro, do desgaste natural com o tempo de uso dessa peça, o excesso de sol, às vezes a exposição excessiva à água do mar, o sal, o cloro, pode causar esses desgastes, mas principalmente, normalmente, acontece pela forma inadequada, que a gente cuida dessas peças após o banho de mar, após o sol. Os biquínis e maiôs precisam de uma lavagem adequada após o uso e exposição à água do mar ou piscina. Você falou sobre lavagem. E sobre essa lavagem? Quais as dicas que você dá para a gente lavar essas peças de uma forma correta? Então vamos falar sobre a lavagem. Saiu do banho de mar ou piscina, a primeira coisa que você deve fazer é lavar logo que chega. Não usar máquina de lavar. Lavar a mão. Evitar que a peça seque com excesso de cloro ou de água do mar ou de sal. Então isso é muito importante. Assim que chegar em casa, começa logo a higienização dessa peça. Não usar alvejante, não deixar de molho, não usar máquina de secar. Isso é super importante. Parece uma besteira, gente, mas não torcer. Porque muitas vezes no que a gente torce essa peça pode comprometer as fibras e deformar o teu biquíni ou maiô.
Além disso, você deve sempre olhar o que diz a etiqueta do teu biquíni ou maiô. Lá tem todas as informações, tem aqueles símbolos que normalmente muita gente não sabe o que significa, mas pesquisa. Lá vai ter tudo que você precisa saber para cuidar muito bem de sua peça e prolongar a vida útil dela. Além disso, tão importante quanto a lavagem e higienização do teu biquíni maiô após o uso, você deve tomar também alguns cuidados durante o uso dessa peça para o banho de mar ou piscina. Evita, por exemplo, que a água do mar seque no teu biquíni ou maiô. Isso pode, gerar alguns danos a longo prazo. Então, se tiver um chuveirão perto, toma uma chuveirada para tirar esse excesso de água marinha da tua peça, ou excesso de cloro também. Isso vai prolongar com certeza a vida útil e evitar danos à cor e evitar algumas manchas também. E sobre o armazenamento, a forma de guardar, tanto em gavetas ou até mesmo para a gente levar para uma viagem, como que é o indicado para a gente cuidar dessas peças na hora de guardar? E também quanto à lavagem, a gente falou sobre a lavagem e os amaciantes. O que você me diz sobre esse assunto? Quanto ao armazenamento, seja em casa ou seja durante uma viagem, é importante o seguinte: primeiro, garantir que ele secou bem na sombra, principalmente, tá, gente? Na hora de guardar não pode ter qualquer umidade. E aí, quando colocar lá na gaveta ou mesmo na sua mala de viagem, se você está pensando em viajar, o ideal é que seja numa embalagem que permita a transpiração. Evitar aqueles sacos muito fechados. Por quê? Porque se você guardar sem querer essa peça úmida, pode acarretar na proliferação de fungos, por exemplo, e até comprometer a tua saúde. Então, no nosso caso aqui, a gente usa saquinhos de organza. Esses saquinhos permitem a respirabilidade aqui do teu biquíni, que deve estar bem seco para poder ser guardado de forma adequada. Em relação ao uso de amaciantes, não é indicado o uso de amaciantes, tá, gente? O ideal é que você utilize para higienizar e para lavar um detergente neutro. Pode ser sabão de coco líquido, por exemplo. E hoje em dia, algumas marcas especializadas já possuem detergentes específicos, tanto para roupa íntima quanto para o teu biquíni e maiô. Super importante essas dicas, Joana. E me diz uma coisa, quanto a protetores, bronzeadores, até mesmo hidratantes, maquiagens, enfim, os produtos químicos, o que pode acontecer com as peças com esses produtos? Em relação aos protetores e bronzeadores, algumas marcas colocam lá na embalagem que não mancha o teu biquíni ou maiô. No entanto, vamos evitar, gente? A gente nem sempre pode garantir que isso vai acontecer. Então, algumas dicas que normalmente eu faço. Vai passar um protetor solar, passa no corpo antes de colocar o teu biquíni ou maiô. Espera secar e aí sim você veste a sua roupa. E na hora, claro, de uma reposição, tá lá tomando sol, curtindo a praia, toma cuidado também. E aí depois disso, se tomar todos esses cuidados de tirar logo o biquíni, colocar para lavar, tomar uma chuveirada, vai evitar, que aconteça qualquer dano à tua peça. Existem alguns modelos no mercado que são lindos, por sinal, mas eles têm peças metálicas, alguns metais, ficam muito bonitos, mas e para cuidar dessas peças? Como a gente pode fazer? As peças que possuem esses detalhes metalizados, a gente até tem um modelo aqui, como esse, deixa eu mostrar aqui a vocês. Aqui nós temos esse detalhe dourado, tá? No nosso caso, esse nosso detalhe ele é banhado a ouro e isso já vai prolongar muito a vida útil dessa peça metálica. Mas ainda assim, o mesmo cuidado que você tem com tecido, você deve ter com essas peças metálicas. Então, chegou em casa, lava bem com detergente neutro, enxágua com água em abundância e depois, se possível, seca. Vai lá com um paninho seco, uma flanela e seca essa tua peça metálica para ela durar muito mais tempo. Super legais as dicas, Joana. Muito obrigada. É isso, a gente tem que cuidar dos nossos acessórios, dos nossos biquínis, pra gente ter as peças por mais tempo, pra gente ficar mais bonita e usar tudo que a gente tem, não é verdade? Afinal de contas, a gente tá comprando pra isso, pra poder usar. Joana, além dessa matéria, muito obrigada. Nossa, eu vou te agradecer também as peças lindas que eu tô usando, que são da Girasole, que me veste aqui pro programa todos os sábados. E por falar em sábado, esse é o último M de Marshop, último M de Mulher, porque vem o quintal delas, que é o nosso formato agora do programa, que aguarde, vai ser super legal. O Edson já deu o spoiler aí. Um beijo! E a gente está encerrando mais um Marshop TV, super dicas hoje para quem quer curtir. Olha só que sol gostoso, olha que praia bonita. Eu tô aqui em Cabedelo, na Praia do Surfista aqui, terminando o programa de hoje. E é baixa temporada, olha só.
E tem prancha na água, tem o pessoal surfando, tem o pessoal curtindo praia. Tem gente que tá acabando de sair daqui, ainda há pouquinho tava ali, ó, tá molhado lá o chuveiro, o pessoal tomando chuveirada, porque aqui é temporada o ano inteiro, isso mesmo, alta temporada, porque tem verão, tem férias, muita coisa acontece, muita gente vem pra cá, mas na baixa temporada também dá pra curtir bastante, é a super dica aí do Marshop TV pra você. Aliás, Marshop TV tá encerrando esse modelo de programa a partir dessa semana, e já na semana que vem a gente começa a falar um pouquinho diferente, vai ser quintal de casa e tudo que é náutico vai estar dentro do bloco Marshop TV, dentro do quintal de casa. Isso aí, o novo formato que a gente está dando para o programa. Você já é nosso convidado. Obrigado pela sua audiência e pela sua companhia, estar com a gente hoje. Semana que vem tem mais. Chegou agora, não assistiu o que a gente preparou para você? Tem QR Code no canto da tela, aponta a câmera do seu celular, vai lá para os nossos canais oficiais do YouTube ou do Instagram, isso mesmo, e também o YouTube da TV Norte. Assiste quantas vezes quiser, deixa o seu recado, vai ser um prazer te responder. É isso aí, é Marshop TV, o melhor do segmento náutico e quintal de casa, o lugar de você curtir tudo isso aqui na Paraíba. É isso aí, boa semana!